Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, à imbecilidade e às estupidezas, alegrias! E vamos ao diálogo e à democracia. Vejam, uma das coisas básicas que caracterizam uma república é a harmonia e o diálogo entre os seus poderes. E se há uma característica que elegeu o Bolsonaro, e uma característica de Bolsonaro é a total falta de diálogo, quer com os poderes constituídos, quer com os parlamentares e com o Congresso Nacional. Você pode ter até um presidente eleito pela direita que mantenha diálogos com os partidos de esquerda, com os partidos sociais-democratas, com os partidos de centro. Mas Bolsonaro não, ele se recusa a qualquer diálogo. E aí é impossível governar. E é impossível respirar. E é impossível existir. É impossível continuar a ser onde não há diálogo. Onde só há enfrentamento. Onde se governa somente para um segmento da população. Aquele segmento mais fascista, mais imbecil, mais gado e minoritário. Não pode um governo desse andar. E é esta rigidez, esta falta de diálogo, onde só há diálogo com o centro visando apenas o voto para impedir o impeachment. Não há diálogo com o centro para estabelecer um projeto nacional, para se estabelecer um plano de trabalho, porque não há projeto nacional, não há plano de trabalho, não há nada disso. Há apenas um projeto pessoal. Eu quero ser presidente e quero ficar com meus filhos. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09. Parece ramal telefônico. A necessidade do diálogo é importantíssimo para a existência de uma democracia representativa. Como eu já disse, o presidente eleito pode ser até de direita ou de esquerda, contanto que saiba dialogar com a sociedade. Mas se não tem diálogo, se só tem enfrentamento, partimos para uma posição de radicalização do poder. E tudo que é rígido não verga, quebra. Então, quando surge uma proposta de frente ampla, pressupõe o seguinte, uma frente, isso é preciso explicar, sobretudo para várias pessoas que me perguntam aqui no canal, mas como é que vai se organizar a frente ampla? Quem manda na frente ampla? O que é a frente ampla? A frente ampla reúne-se diversas alianças, diversas personalidades, instituições, partidos políticos, tendo por base um único objetivo. No caso da frente ampla pelas diretas, foi diretas já. O objetivo era eleições diretas. Cada um que subia ao palanque fazia seu discurso próprio. O Brizola atacava o imperialismo norte-americano, os grandes latifúndios, atacava a oligarquia. Miguel Arraes atacava também os inimigos de classe. Ulisses Guimarães, do MDB, era um discurso mais amplo de democracia, um discurso mais amplo de liberdade de expressão, de direitos democráticos. Mas todos tinham um único objetivo central para estar ali juntos. Diretas já. No caso de uma frente ampla contra Bolsonaro, contra esse radicalismo de Bolsonaro, contra a sua incapacidade de governar o país e de estar destruindo a nação. Seria uma frente ampla do fora Bolsonaro. E nisso estariam incluídos todas as pessoas, personalidades e partidos. Mas como é que elas se incluem? Alguns jovens não entendem. Não é sentando em volta de uma mesa dizendo você é o presidente da frente ampla, você é o secretário-geral, você é só um conselho consultivo. Ela vem espontaneamente, através do diálogo. E esse diálogo está sendo feito desde o início deste ano, provavelmente bem antes. Quando Flávio Dino conversa com João Dória, conversa com Huck, quando Fernando Henrique conversa com Ciro Gomes, conversa com Marina Silva, são setores da sociedade que vão conversando e vão dialogando, coisa que o presidente da República, Bolsonaro, não faz e não permite. E este diálogo tem um tema em comum, fora Bolsonaro, a oposição a Bolsonaro. Cada um vê de uma forma. Paralela à frente ampla contra Bolsonaro também é contra o que ele significa. O desmonte nacional, a destruição dos valores do país, a privatização de todos os nossos bens, a retirada dos direitos dos trabalhadores. Estes são discursos e narrativas que serão colocadas na mesa
durante a Frente Ampla, durante o andamento da Frente Ampla. Cabe a nós, de esquerda clara, lúcida, participar de uma frente ampla que não nos compromete em nada, não nos contamina. É preciso ser muito inseguro para ter medo de estar ao lado de Fernando Henrique e se transformar em tucano, por exemplo. Ou estar do lado de Marina Silva, por exemplo, e virar afilhado de Neca Setúbal. Cada um de nós tem sua posição e sabe como colocá-la. Então isto é a frente ampla. Neste momento, os partidos políticos tradicionais de esquerda, que ficaram com a palavra de ordem de isolamento contra o projeto de saúde genocida de Bolsonaro, não podem sair de sua posição e vir dizer agora vamos para a rua, sem se desmoralizarem. Mas também não percebem o bonde da história, onde a massa vai para a rua independente. A massa já está indo para a rua, tendo que trabalhar, tendo que usar transporte público, morando em aglomerados. Como é que o massa não vai para a rua na Rocinha, por exemplo, ou em Paraisópolis? Ela já mora na rua praticamente, abriu a porta de casa, tá junto com todo mundo num aglomerado gigantesco. É desconhecer a própria vivência desta massa, que aliás é uma esquerda que vive dentro do parlamento fazendo discursos, assinando notas de repúdio, manifestos, mas acovardada, aceitando uma derrota que foi acachapante, que ela não esperava, que veio seguida do golpe contra Dilma e a eleição de Bolsonaro. Imobilizou essa esquerda tradicional. Volto a dizer, em boa hora, Guilherme Boulos convocou a manifestação de rua. Em boa hora, parlamentares do PSOL estiveram junto com a massa nas ruas. Não importa o que foi dito antes, isolamento social. É preciso não ter medo, porque a massa de jovens da periferia, de torcidas organizadas que foi à rua, não tiveram medo. Ou tiveram medo. Há uma frase que diz, não é questão de não ter medo. Você tem medo, mas vai assim mesmo. E aves agourentas, acostumadas aos salões palacianos, a ficar abarrotada com todos os seus livros e doutorados, diziam, vai ser terrível, vai provocar o fechamento do regime. Não aconteceu nada disso. Pode vir a acontecer, e aí eu faço como Jair Bolsonaro. E daí? Não estaríamos dispostos a lutar mesmo dentro do fechamento de regime? Eu não sou apregoador do fechamento de regime, ao contrário, eu quero liberdade e democracia, que aliás são as palavras de ordem contidas nos manifestos unitários, e é a palavra de ordem que une na Frente Ampla. A Frente Ampla vai sendo construída com diálogos, com conversas entre segmentos da direita, centro-direita, esquerda-direita, esquerda-esquerda. Entra quem quer conversar, quem é possível conversar. O movimento que houve, a entrevista que houve de Fernando Henrique, Marina Silva e Ciro Gomes é parte de uma frente ampla. Agora, o que não dá, por exemplo, é que a redação da Globo é que escolhe quem vai participar desse debate. Eu achei pífio a escolha dos nomes. Não porque o Haddad não estava, não porque o Lula não estava. E nem poderiam estar, porque eles se recusam até agora a uma frente ampla, embora Haddad tenha assinado o manifesto unitário. Mas a posição do PT e de Lula é de não participar dessa frente ampla com Fernando Henrique, com João Dória, com quem quer que seja. Então, por favor, criem uma frente de esquerda, com todas as nossas bandeiras históricas. Mas também não conseguem criar um manifesto de esquerda, uma frente de esquerda. É uma posição cômoda, confortável. Assina notas de repúdio, assina manifestos segmentados, mas não toma uma atitude clara. E aí a história vai sucedendo, vai acontecendo. O espaço vazio, o espaço que essa esquerda, que se juntou toda, com exceção do PSOL, se juntou toda para condenar as manifestações de rua, condenar as manifestações de rua. Esse espaço vazio foi ocupado, querendo ou não, e será ocupado nos próximos dias por várias outras manifestações. Porque, querendo ou não, é uma esquerda velha, uma esquerda que não se adequa ao novo Brasil, uma esquerda ultrapassada, que não consegue ouvir as bases, porque se afastou das bases, porque fica fechada no parlamento, porque a sua luta reduziu-se
apenas ao nível parlamentar e eleitoreiro. Então nós vamos para a frente ampla, vamos ao nível parlamentar e eleitoreiro, mas não vamos esquecer as ruas, não vamos esquecer a massa e o movimento de massas, porque é ele que solidifica, é ele que autoriza a frente ampla. E essa frente ampla realmente não pode ser tão ampla assim. Nem eles da direita e da extrema-direita querem que ela seja tão ampla assim. A escolha desses 3 nomes pela Globo para o debate com Miri Leitão parte da redação de um órgão jornalístico. Não parte porque o Lula assinou, o Lula não assinou, porque o Lula não quer ir, porque o Haddad assinou. Não parte porque o Ciro vai estar lá e com o Ciro não vou estar. É uma escolha da empresa. E já que o PT não assina e não participa de nada, por que vai convidá-lo? Para quê? Para chegar lá e o Ciro ficar brigando com o PT? E o PT brigando com o Ciro? Esta briga insuportável, desagradável, essa briga de egos, eu chamo isso de briga de egos, só faz prejudicar o movimento de massas. Só faz atrasar, só faz confundir quem é o inimigo principal, quem é o adversário principal. Quando eu disse num outro vídeo o maluco do Ciro Gomes, foi mal entendido. O que eu digo maluco é no meu sentido, no sentido de artista. É o destrambelhado, é aquele que não tem papas na língua, aquele que é capaz de surpreender com o seu discurso. Esse era o sentido de maluco, e não de ofensa. E quando eu desautorizei o vídeo desses 3, é porque parte da Rede Globo, que é antipetista, antilulista, antidemocrático por excelência, cujo candidato dela é Sérgio Moro. É o atraso. Então coisa boa não pode sair dali. Aquele é um movimento que distrai a verdadeira luta de massas, que é a derrubada de Bolsonaro e a derrubada desse projeto neoliberal que está instalado ali. Ah, mas o Fernando Henrique falou coisas que interessam, mas a Marina Silva falou coisas... Sim, eles têm um discurso. Querendo ou não, o Fernando Henrique tem uma tradição social-democrata. Se participou do golpe ou se omitiu durante o golpe da Dilma é outra história, mas ele é capaz de fazer um discurso social-democrata. Marina Silva vem do PT, não dá para esquecer sua memória. Ciro Gomes sempre esteve junto de todas as batalhas. A sua dificuldade é controlar seu emocional. Mas o que a Globo faz com isso é que é o problema. Então ir para as ruas, fazer as manifestações de ruas, ocupar as ruas no lugar dos fascistas é muito importante. E Guilherme Boulos percebeu isso e estava lá. E bandeiras de partidos políticos foram aceitas nesse movimento. Não tem nada a ver com 2013. Mais uma vez, um erro de avaliação das esquerdas. É 2013 de novo. Vai fechar o regime. Vai todo mundo ser espancado. Houve sim, houve choques em alguns lugares com a polícia militar, mas pela polícia militar. E não se transformou em nenhuma catástrofe nem tragédia. Não foi batalha campal, não. Foi pura provocação da eterna polícia militar, de quem eu já disse, não adianta falar mal da polícia militar. Não precisa falar mal, porque ela por si só se representa e se apresenta o que ela é. A gente vê isso nas favelas, nas comunidades, no trato com o povo, no dia a dia, na corrupção, no tráfico de drogas, na milícia, de como ela se apresenta. Então, isto que eu estou falando para vocês é uma frente ampla, que vai sendo construída e que leva tempo para somatória de forças, para que as pessoas se sintam incomodadas, para que diversos segmentos se posicionem contra Bolsonaro, fora Bolsonaro. Até que chega num grande movimento, um único movimento, um movimento unitário, onde todo mundo que já sentou... Ou vocês acham que a política é feita só na frente da gente? Eles estão dialogando por trás. A esquerda, o centro-direita estão conversando. Quem tem diálogo, conversa. Foi com isso que comecei esse vídeo. Quem tem diálogo vai conversar, vai dialogar, vai chegar questões. E aí, estamos juntos? Pode ser? Não, isso não pode. Então vamos mais adiante. Marcamos uma outra reunião. Isso não acontece aos nossos olhos. Isso acontece nos bastidores da política. E vai sendo formado, e vai sendo formado, e vai sendo formado. E junta-se a isso a luta das ruas, a luta de massas. Até que a gente chega a um ápice. Ah, mas a direta já não levou exatamente às eleições diretas. Não levou porque o Congresso era comprado. O Congresso era todo da ditadura e não votou a emenda da Dante de Oliveira. Ah, mas da direta já resultou Sarney. Queriam que resultasse o quê? Sandino? Che Guevara? Não há condições históricas para isso no Brasil. Nós vamos ter que costurar um grande acordo nacional e aceitar uma frente ampla, com participação da esquerda. A esquerda não é hegemônica nesse país. Ela é parte do diálogo da democracia neste país.
eventualmente, setor da esquerda, muito mais social-democrático do que esquerda radical, chega ao poder. Num grande arco. Ou vocês acham que Lula foi eleito como? Lula não foi eleito com a esquerda, Lula foi eleito com a esquerda, mais o centro, mais as forças democráticas, mais a social-democracia, quando fez a Carta aos Brasileiros, o Lulinha Paz e Amor. Antes, só pela esquerda, ele não se elegia. Eu não sou derrotista, mas a gente tem que saber exatamente qual é a força da esquerda, e sobretudo neste momento, com partidos que estão amedrontados. Boa parte dos partidos de esquerda estão amedrontados, achando que estão derrotados definitivamente. Não, tem medo de perder o quê? A boquinha no parlamento também? Não acredito. Há pessoas muito nobres e muito dignas nos partidos de esquerda. O problema é quando junta aquela burocracia das direções partidárias, aquela gente que mama sem precisar ir para as ruas, aquela gente que é dona do poder, dona da sabedoria, das análises e que nunca subiu e entrou numa favela, que nunca entrou numa comunidade, que não foi criado em bairro pobre, que não tem que pegar transporte público e trabalhar, que decide qual é a política do partido. Então, é preciso urgentemente uma frente de esquerda. Uma frente que coloque as nossas bandeiras e as nossas reivindicações claras para a massa. Inclusive para a massa que vai à rua, porque continuará indo à rua independente das raposas velhas da esquerda que determinam a política desses partidos de esquerda. Mas é preciso uma frente de esquerda. Por que não se cria? Por que não se lança um manifesto? É preciso um guia, um norte. Até mesmo para a gente confrontar com tais manifestos unitários, que são muito amplos e com os quais nós concordamos. Eu não posso discordar de um manifesto que pede democracia, liberdade de expressão, que pede liberdade, que pede recuperação dos direitos humanos e respeito à vida. Eu quero mais. Mas para querer mais eu tenho que dizer o que é que eu quero. E tenho que dizer unitariamente também. Será que é impossível conseguir a unidade da esquerda? Para fazer um manifesto, para fazer uma frente? Se for assim, nós estamos perdidos. É melhor confiar na massa na rua. É melhor confiar numa nova esquerda que vai surgindo das manifestações e atropelando a velha esquerda. Espero que os partidos de esquerda cheguem a uma unidade, que deixem de lado os egos dos seus capitães, os egos e as suas vaidades e os seus projetos pessoais de eleições parlamentares e cheguem a um acordo. Porque nós, o povo, esperamos por isso, precisamos disso. Não vivemos de mágicas ideológicas maravilhosas, discursos maravilhosos, notas de repúdio maravilhosas. Vivemos de ação prática que nos leve a uma democracia e ao bem-estar social. É isso. Nós, o povo, continuamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.